O Santos se livrou de dois jogadores que são considerados pesos mortos na equipe. É isso mesmo, não tem outro. Eu não gosto de falar assim de jogador, etc., que eles sejam felizes em outro lugar, mas no universo do Santos eram dois jogadores que não tinham mais o menor cabimento de ficar lá, né? Jogadores que nem deveriam ter começado o ano por lá. Um deles é o Rainer, lateral direito, jogador que o Santos teve a oportunidade de se livrar de graça, não comprar o jogador, mas aí o senhor Marcelo Teixeira, o senhor Galo resolveram comprar o jogador junto ao Azures e agora o emprestaram ao CRB. Ele tem outros anos de contrato que o Santos vai precisar reemprestar e reemprestar e reemprestar até o fim do seu contrato. Um trabalho que, olha, não são todos os clubes que arcam com 100% do jogador. Será que o CRB vai pagar 100% do salário do Rainer? Acho pouco provável, onerando o Santos, graças a essa gestão. E o outro é o William Bigode, que esse parece que rescindiu de fato com o Santos Futebol Clube o contrato que ele tinha até o final desse ano. Eu soltei aqui, na verdade soltei aqui não, soltei lá no Futeboteco na época, fui o primeiro a dizer que o William Bigode tinha uma cláusula de renovação automática e que ele tinha cumprido todas as metas para renovar e que então o seu salário seria de R$ 520 mil por mês ao longo de 25, um jogador de 38 anos. O Santos rescinde agora com o William Bigode, mas o que o Santos vai ter que pagar ao William Bigode? Qual foi o acordo? O Santos não informa, né? O Santos é um clube hoje muito pouco transparente. Fato é que esses jogadores não fazem mais parte do elenco do Santos para 2025. Um em definitivo tinha contrato só até o final do ano, que é o caso do William Bigode, deve ir para o América Mineiro jogar a Série B. E o outro é o Rainer, esse emprestado ao CRB. O que eu tenho para falar disso a não ser comemorar, né? Vamos falar, mas primeiro deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se você já é da casa, quiser se tornar membro, ajuda muito aqui a gente. Eu soltei vídeo exclusivo essa semana passada o Edu também. Tem vídeo exclusivo toda semana aqui, tem acesso imediato ao nosso grupo no Telegram. Temos também lives quinzenais e encontros presenciais, então faça parte aí da nossa comunidade, torne-se membro aqui do Vem Pro Peixão. Bom, vamos lá. William Bigode, vamos começar por ele, né? O Santos contrata o William Bigode para a disputa da Série B ano passado e diferente do que defende a diretoria de não, olha, o William Bigode para a Série B era um ótimo reforço, eu jamais contrataria o William Bigode pelo que ele vinha jogando nos últimos anos, né? Ele vestindo a camisa. Primeiro que ele já saiu do Palmeiras em baixa, mas aí ok, você releva, o Palmeiras que é um time que tem uma concorrência muito grande, ele vai pro Fluminense, não joga absolutamente nada, e depois ele vai pro Atlético Paranaense, não joga absolutamente nada, a não ser fazer um gol no Santos, porque isso ele sempre soube fazer gol no Santos, impressionante, né? E o Santos cai no conto do Vigário e resolve trazer o William Bigode, e não bastasse isso, com metas bastante fraquinhas, bastante fáceis de serem cumpridas para uma renovação de contrato com o jogador por um ano. Ele tinha que jogar 60% dos jogos, alguma coisa assim, ou ser inscrito 60% dos jogos, não me lembro agora, e além de tudo o time tinha que subir para a primeira divisão. Tudo isso se completou, então ele teve uma renovação automática aos 38 anos, ganhando mais de R$500 mil no clube, o que é um completo, mas assim, um completo absurdo, né? Então ele não conseguiu jogar bem no Santos, ele foi titular em alguns momentos, não correspondeu, fez sim alguns gols importantes na Série B, principalmente ali no primeiro turno. Teve um jogo que ele fez um gol no final, inclusive, um cruzamento do Souza, que foi aquele jogo que o Carille não comemora. Ele deu alguns pontos importantes para o Santos na Série B, mas muito longe de ser um jogador de fato útil. O Santos viveu problemas sérios com relação ao elenco na Série B, principalmente do lado direito. Lado direito esse que o William Bigode chegou a ocupar em dado momento também não se firmou. Ali jogaram Otero, La Quintana, Patati, entre outros jogadores que agora eu não me lembro. O próprio Rainer jogou improvisado ali pela ponta direita num jogo. Ninguém conseguiu ir bem. O Otero foi o melhorzinho, mas também o Santos não fez nenhuma questão de ficar com o jogador para a temporada de 2025. Então é isso, uma saída que acontece, a gente não faz a menor ideia do quanto o Santos vai ter que desembolsar para o William Bigode. Eu duvido muito que ele tenha rasgado o contrato para receber menos no CRB. Era mais vantajoso, essa altura da carreira, ficar treinando no Santos separado e ganhando melhor do que ir para o CRB, não, para o América, perdão, que o CRB que foi o Rainer. Então era muito mais fácil ele ficar escanteado do que jogando no América por menos, assim. Ainda mais ele que tá devendo o Scarpa, não pagou ainda, tá precisando de dinheiro. Então, acho muito pouco provável
que eles fizeram uma rescisão amigável, simplesmente rasgaram um contrato, não te devo mais nada, porque se fosse isso, ele já teria saído antes. Se fosse isso, ele não estaria no Santos agora. O Santos já não contava com o William Bigode para a temporada de 25. Ele só teve o seu contrato renovado porque foi uma cláusula automática, senão o Santos não teria renovado o seu contrato. E aí é um erro da gestão essa contratação, como existirão outros, e faz parte também. O Patrick, que o Santos agora emprestou para o Atlético Paranaense. Ano passado a gestão cometeu muitos equívocos na hora de contratar jogador. Esse ano, para mim, as contratações foram muito mais bem feitas. Acho que alguns jogadores podem não dar certo, como sempre pode, mas acho que a maioria vai dar. E o Rainer, né? O Rainer é um erro, assim, eu acho que ainda maior, porque o Rainer já tinha mostrado por A mais B que não tinha condição nenhuma de jogar no Santos, né? O Rainer, para mim, ele foi responsável direto pelo vice-campeonato paulista. Quem não se lembra aqui daquela final contra o Palmeiras, que o Felipe Jonathan, que tinha falhado no primeiro gol, naquela indecisão com o João Paulo, o Endrick conseguiu ganhar e sofreu pênalti. Acho que o próprio João Paulo, na época, né, fez o pênalti. Por conta de uma cobertura muito ruim feita pelo Felipe Jonathan. No segundo tempo, sem lateral direito para colocar, o cara ele não confiava nos meninos da base, no lado esquerdo. Nunca confiou em moleque da base em lugar nenhum, na verdade. Usou o Sherman no primeiro jogo da final, porque era o único cara que tinha ali, né? Não tinha como improvisar ninguém. Mas tanto que no segundo jogo o Aderlan se recupera, ele volta com o Aderlan mesmo depois de uma ótima partida do Sherman. E na esquerda ele não tinha reserva para o Felipe Jonathan. E ele resolve improvisar o Rainer, que já tinha jogado um jogo ali ou outro no Campeonato Paulista. E o segundo gol do Palmeiras acontece numa perda de bola do Rainer, que ele tenta sair driblando 2-3 no campo de defesa. Né? Ali o Santos perdeu o título. E o Rainer, depois disso, ele foi comprado. Ele foi eleito inexplicavelmente o melhor lateral direito do Campeonato Paulista, uma coisa assim assombrosa. Um jogador que na semifinal foi expulso, no primeiro jogo da final não joga e no segundo jogo da final falha, é eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, assim, do Campeonato Paulista, perdão. Essa eleição do Rainer como melhor lateral direito do Campeonato Paulista foi um escárnio completo, um absurdo de gente que não entende nada de futebol. E aí eu acho que, sei lá, o Santos falou, pô, agora ele se valorizou, o passe dele aqui é baratinho, vamos comprar e tudo mais. A verdade é que se o Rainer continuou sendo o Rainer, na Série B continuou sendo odiado pela torcida. Toda vez que o Carille escalava o Rainer em detrimento do Sherman, ele era muito alvo da torcida. O Rainer continuou com seus problemas defensivos sérios. No ataque era impressionante como ele é um jogador que sempre opta pela jogada errada. Se tem que passar, ele tenta driblar, ele perde bola tentando driblar 2-3 todo jogo. Finalizações extremamente assim idiotas, cara. O cara tenta fazer gols inexplicáveis, como se ele fosse o Pelé. O cara, assim, é um jogador horroroso. Um cara horrível, assim, impressionante como o Rainer é um jogador que não tem a menor... O Rainer, antes de chegar ao Santos, ele tinha passado, se eu não me engano, por 3 ou 4 times de primeira divisão, e esses 3 ou 4 times sempre caíram, assim, ele tinha tetra rebaixado seguido, né? E assim, a contratação do Rainer foi um negócio inexplicável, mas a manutenção, comprar o Rainer depois do Campeonato Paulista que ele fez, é absurdo, o que faz a gente às vezes, né, ficar com o pé atrás, sabe, com o futebol. A gente fica com o pé atrás. Tem algumas renovações, algumas compras que a gente não entende, sabe? Eu acho que o futebol merecia investigação, sabe? Em alguns contratos que são absolutamente inexplicáveis, assim. Mas enfim, eu não estou aqui, não vou acusar ninguém sem ter prova de nada, porque a gente também não tem nem informação. Mas que é estranho um jogador desse ainda pertencer ao Santos. E no mais, assim, é um dia feliz, que o Santos se livrou de 2 jogadores que não faziam... O Santos não tinha a menor condição de aproveitá-los, não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos hoje e nunca mais. E, portanto, é importante que o Santos tenha se livrado desses jogadores. É importante também que o Santos traga um elenco mais reduzido para a mão do Caixinha. Eu acho que o elenco não pode ser tão reduzido, mas eu acho que o elenco está inchado. Eu trouxe aqui para vocês o elenco do Santos, que estava atualizado e tudo mais. Tinha até o Thiago Maia, que a gente vai ter que fazer vídeo daqui a pouco, porque não sabemos se fazemos o vídeo Thiago Maia é do Santos ou se melou, né? Nesse momento está próximo de melar, mas temos aí toda uma situação acontecendo. Hoje tem fechamento de janela, mas a janela parece que reabre no dia 10.
Só que a inscrição do Campeonato Paulista acaba hoje. Se ele não vier hoje, ele não joga mais o Paulistão. Mas e aí, tudo bem ele não jogar o Paulistão? O Zé Rafael também não joga. Fica esse time pro Paulistão e vem pro Brasileiro, não vem? Isso a gente vai saber nos próximos dias. A gente vai ficar de olho aqui para alguma novidade. Mas hoje, segundo o Vene Casagrande, tá todo mundo muito pessimista com esse acordo. Agora, independentemente do Thiago Maia ou não, você via que o elenco do Santos estava um pouco inchado, né? O Santos hoje tem 5 zagueiros, ok, mas o Santos vinha na lateral, o Santos na lateral esquerda tem 4 jogadores, é muita coisa, contando com Kevson. São 3 da base, né? Kevson, Souza e Vinícius Lira, além do Escobar. Eu acho muita gente, eu acho que tem que emprestar alguém aí até para ter minutagem. Do Vinícius Lira, se der para ele ficar, se for, por exemplo, Souza, é que o Souza tá machucado agora, mas na temporada, Souza e Escobar, o Vinícius Lira fazendo vai e volta do sub-20 e o Kevson emprestado seria o melhor dos mundos. Você tem que ver isso, 4 laterais numa temporada é extremamente exagerado, porque você precisa fazer com que esses jogadores tenham minutagem mesmo que seja fora. Lateral direito, o Santos agora sai o Rainer, tem 3, né? Mas um deles é o Aderlan, tá machucado, que a gente não sabe se o Caixinha conta com ele. O outro reserva do Sherman é o Godoy, que assim, até agora a torcida quer matar, né? Então não dá. Então, essa é uma posição que, mesmo com a saída do Ryan, talvez precise de reposição. Eu não teria o Léo Godoy no meu time. Eu devolveria ele para o Atlético Paranaense e tentaria, por exemplo, um outro lateral. Ontem um lateral, o Martirena do Racing, acabou com o jogo lá no Engenhão, né? O passe que ele dá, a assistência do segundo gol, pisando na bola, uma jogada de futebol de areia, jogada de jogador que sabe. Lateral de... Tudo bem que ele joga de ala ali, porque o Racing estava jogando com 3 zagueiros, jogou os 2 jogos com 3 zagueiros. Ele tem mais liberdade para poder atacar, mas é um lateral muito interessante. Não sei quanto custa, mas para mim seria um jogador que viria para ser titular. O Santos precisa olhar para isso. E outros jogadores ainda no elenco que o Santos aparentemente não vai aproveitar, que o Santos precisa entender o que vai fazer. Um deles é o Miguelito, assim. O Miguelito voltou, não foi emprestado. Eu gravei vídeo aqui parecendo que estava muito perto de ser emprestado, mas voltou, não deu certo lá a negociação. Não vai ter minutos, não vai ter minutos. Na ponta direita hoje tem um monte de gente na frente dele. Tem o Roleiser, tem o Soteldo, tem o Veron, o próprio David Washington pode jogar por ali, entendeu? Então assim, não vai jogar. O Miguelito não vai jogar. Só tem que emprestar o Miguelito. Porque é ruim o Miguelito ficar no Santos, ficar um jogador dessa idade que precisa de cancha, precisa melhorar, até pra gente saber se a gente vai poder contar com ele no futuro. Ainda que seja médio prazo, ele precisa de cancha. E hoje ele não vai jogar no Santos. E essa negociação frustrada que aconteceu agora fez com que ele não tenha minutagem. O Santos poderia, de repente, ver de emprestá-lo para algum time do Brasil, sabe? O cara tem mercado, pô. O cara é um dos artilheiros aí das eliminatórias, o destaque da seleção boliviana, que faz uma campanha até ok para o nível do país. Então, o Santos precisa ver ainda algumas questões. O próprio Ian é outro que, com o Thiago Maia, sem Thiago Maia, não vai ter espaço. O cara não teve espaço ainda esse ano, não jogou nenhum jogo, não teve uma minutagem nesse jogo, num jogo oficial, só em jogo treino, sendo que você tinha só Rincon. Até o Patrick teve minutagem, velho. O Patrick teve minutagem, João Schmidt, Pituca não jogando nada. Agora que, pô, chegou o Zé Rafael, daqui a 2 meses tá recuperado. Talvez chegue o Thiago Maia. O Bom Tempo se achou nesse lugar. O Ian não vai jogar. Tem que arrumar um empréstimo pro menino poder desempenhar o futebol dele. É um baita de um talento, um jogador interessantíssimo. O Bernardo também, sabe assim, jogadores da base talvez vão perdendo a idade de jogar no sub-20. O Santos hoje não tem sub-23, o que é uma pena. Eu teria um sub-23. Eu teria o sub-23, jogaria competições para tentar dar minutagem para esses jogadores. Do sub-23, o Santos descobriu alguns jogadores que foram importantíssimos. O Pituca veio do sub-23 e assim, mas o Pituca não tá bem. Mas ele já jogou muito bem com a camisa do Santos. O Veríssimo veio do sub-23. O Santos teve o Tassiano jogou no sub-23 do Santos, o Santos não aproveitou e agora o Santos está pagando caro no Tassiano. Então o Santos tinha alguns jogadores no sub-23 que poderiam ser aproveitados e o Santos resolveu acabar com essa classe, né? Com essa modalidade ali, não sei como é que fala. Mas enfim, é isso, o Santos poderia voltar com isso para poder dar... Eu não gosto dessa coisa de jogador ficar enfiado dentro do elenco, acho que não faz bem pro cara ficar o ano inteiro ali sem ter uma oportunidade, sabe? Zagueiros tá ok, aí volantes... Meu, e do meio pra frente vai ter muita rotatividade, porque os jogadores geralmente são substituídos com mais facilidade, etc. Então assim, agora, tem alguns jogadores ainda que precisam sair desse time para ganhar a minutagem.
Mas é o Santos tentando de alguma maneira ainda arredondar esse elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Tem a questão do mistério do Agüero, se ele vai ser para a base, se ele vai ser para o profissional. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas é um time do Santos, um elenco já com ou sem Thiago Maia, já mais forte para a disputa do Brasileirão. Mas o Thiago Maia vai ser muito importante. Tô olhando essa janela, tô vendo aqui as novidades, tô de olho no Twitter, porque a gente precisa fazer vídeo sobre isso. Se o Santos não se acertar com o Flamengo, pelo Thiago Maia, não der as devidas garantias bancárias para o Flamengo, você pode argumentar, dizer, beleza, o Flamengo não recebeu nada do Inter e tá embaçando na do Santos? Porra, que merda, né? Mas assim, quem comete o erro comete uma vez, né? Quem cometeu esse erro de mandar ele pro Inter sem garantias bancárias foi a gestão anterior. A gestão agora é outra. E outra, com o Inter tá mais tempo sem pagar, eles podem adiantar um processo de transfer ban na FIFA. Com o Santos, teria que ficar um tempo sem receber, etc, para poder atrasar muito mais a vida do Flamengo. E se o Santos não tem condição de apresentar uma garantia bancária de que vai pagar o Thiago Maia, como não pagou ainda o Cuiabá, entrou num financiamento aí, parece que de 6 anos, via CBF, para pagar, e o Cuiabá tá revoltado. Se o Santos não apresentou garantias, é porque o Santos não tinha como pagar, gente. Se você vai comprar um carro, se você vai numa concessionária para comprar um carro parcelado, você vai ter que apresentar garantia que você pode pagar o carro, senão não vão te vender. É simples assim, isso é profissionalismo. Se o Santos chegou para comprar o Thiago Maia, que pertence ao Flamengo e tem uma dívida, o Santos tem que apresentar garantias de que pode pagar. Simples. Se não apresentar, se o Santos não apresentar para o Flamengo, o Thiago Maia não vir, que eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai vir. Porque o Santos já se acertou com o Inter, já se acertou com o jogador, inclusive a questão de dívida. Em questão dos valores, acertou com o Flamengo, faltam as garantias. Mas se acontecer do Santos de melar de vez essa negociação, é porque o Santos não tinha condição de contratar o jogador. Simples assim. Se você não tem garantias bancárias, você não tem condição de contratar. Ponto. 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 Né? Ia acontecer igual aconteceu com o Cuiabá. O Santos ia comprar e não ia pagar. Simples. E o Flamengo não é trouxa, o BAP não é trouxa. Então vamos ver como vai se desdobrar essa janela. Mas só por hoje, da gente saber que William Bigode e Rainer, como já Lucas Braga e outros, não fazem mais parte do elenco, isso já é algo muito, muito, muito bom. O próximo da lista, assim, que eu não quero mais ver pintado de ouro, João Basso. João Basso. Espero que a gente não tenha que ver mais esse rapaz relacionado para nada fora do Santos, porque não tem a menor condição. Ou que nos surpreenda, acho difícil. É isso. O que você acha? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.